Olá pessoal, sou novo por aqui, meu nome é Henrique, eu sou jornalista da Acessível Comunicação. Estou aqui a convite do Daniel, que é o proprietário aqui do canal, da DLG Media, e ele me propôs aí a gente fazer uma parceria entre DLG e Acessível e começar um podcast. Hoje eu estou aqui com o Samilo Lopes, que é diretor da PET, vai falar muito de tecnologia aqui em Rio Preto, que a PET é uma entidade que reúne tanto profissionais como empresas de tecnologia e fez o Tech Summit o ano passado, que foi um sucesso. Seja bem-vindo, Samiro. Vamos falar aí de tecnologia. Eu que agradeço o convite. Super gratificante poder compartilhar isso. Falar de tecnologia, falar de APET, falar de inovação. Falar um pouquinho de besteira também, né? Sim, acho que vale a pena. Sim, contar um pouco da tua história também, a história da sua empresa, né? Que faz muito tempo você é professor também. Um pouquinho da tua trajetória aí. Vamos contar um pouquinho sobre... Faz tudo do marketing quase. Sim, sim. Obrigado, né? Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Eu acho que a oportunidade que a gente tem hoje, né, de falar de tecnologia, às vezes com um tempo um pouco maior, falar sobre inovação, contar um pouquinho de história pessoal, né? Eu acho que um ponto que eu já gosto de compartilhar logo no começo, que eu acho que é super interessante a gente entender experiência de tecnologia, né? No meu caso, eu entrei na faculdade em 2001, né, no curso de publicidade, e saí em 2005. Eu entrei na faculdade revelando foto e saí com o Orkut morrendo. Olha só. Então, esse é um pequeno exemplo das diversas mudanças e ciclos de lançamentos e fechamentos de produtos, de morte de produtos, de inovações que a gente tem desde o final dos anos 2000, assim, que eu pude vivenciar e que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui hoje. De 15 anos para cá, né? O boom que deu também, né? Com WhatsApp, com rede social, né? Meu tempo, tudo isso aqui era mato, né? Era mais ou menos assim. Só tinha Orkut, né? Eu tava conversando hoje até com o Thiago Alves, que é tenista e tal. Ele tava... mais de 15 anos atrás tinha Orkut, não tinha outra coisa, né? Aí depois foi vindo, né? Até antes, né? Assim, eu tenho uma recordação quando eu entrei no curso de publicidade. Nossa turma ali de trabalho, né? Fazer os trabalhos da faculdade. A gente se falava muito pelo ICQ, né? ICQ. Às vezes os nossos amigos ouvintes aí, quem estiver nos assistindo... Uns 20 anos. Uns 20 anos, né? Uns 20 anos. Né? 2001, 2002. 20 e poucos anos, acho que era isso, né? ICQ. Aí depois veio o Facebook, né? Depois... Não, aí a gente teve um Messenger sozinho, né? O Messenger. Depois, com o Hotmail, né? Aí, quem teve o prazer de ter o Messenger, de apertar o botãozinho e tremer a tela, assim, porque não respondia a mensagem. Verdade. Os primórdios da civilização, assim, né? Saber baixar música, escutar no Inamp, né? Assim, né? A pessoa que vê aquilo hoje e vê o Spotify não faz a mínima ideia de como isso era no passado. De como começou, né? Sabe uma coisa legal, né? Eu tô reativando um hábito pessoal. Recentemente eu escrevi um artigo pro Diário da Região e também na minha coluna lá na Rádio CBN. Eu falei sobre brain rot, né? Que é essa podridão mental que a nossa geração vem passando. E foi a palavra do ano ali. Do ano passado, né? De 2024, escolhida pelo dicionário Oxford, né? Devido a tamanha importância que é esse tema na nossa sociedade atual, que às vezes eu também tenho meus refúgios para não ficar muito preso à tecnologia, por vivenciar isso o tempo todo, ficar o dia inteiro aqui, né, no celular, e tela, aquilo vai desgastando muita gente. Eu comecei a reativar meu hábito de colecionar vinil, né? Então, aí minha sobrinha estava aqui no fim de semana passado, né? Ela sentou comigo, né? Tio, o que é isso aqui, né? Ela tem 11 anos, ela nunca viu um vinil na vida, né? Aí contando a história para ela, né, de como que era a música antes do Spotify, né? Então, que você não sabia que música que vinha, né? Sim. Na maior parte das vezes você tinha que comprar o disco, né? E ter ali um disco de tudo aquela produção, todo aquele preço, aquele custo para 8, 10, 12, 14 músicas, né? E a relação com a música é diferente, né?
Porque hoje, enquanto no Spotify a gente, não gostei dessa música, troca, eu quero ver essa aqui, põe, eu quero descobrir o artista, eu vi na televisão agora, já escolho. No vinil é completamente distinto, né? Você coloca o disco, você escuta o disco inteiro, tem toda uma história por trás daquilo, né? Mais calmo, uma coisa mais, né? Exatamente. E eu acho que a gente está chegando em um momento da era da tecnologia que algumas coisas nesse sentido vão ser ressignificadas e vão florescer novamente. Essa apreciação pelo duradouro em alguns quesitos. Algumas coisas realmente são descartáveis e a gente consome e joga fora. Outras a gente começa a preservar mais, né? A gente vê alguns artistas já tomando algumas iniciativas de publicar nas suas redes sociais, falando, olha, eu estou começando a fazer um certo limpa aqui nas minhas redes sociais porque tinha muita coisa supérflua aqui que não fazia muito sentido. Vai dar maturidade, né, também, né? Vai dar maturidade. Eu acho que a tecnologia também está ficando um certo ponto madura para poder também, né? A nossa relação com os softwares, Sim. com o jeito de escrever. E quanto mais a inteligência artificial se desenvolve, menos a gente fica tarefista, né? E mais humano nos resta ser. Então, essa relação com a tecnologia, eu vejo no futuro que ela vai ter... a gente tem esse alinhamento caminhando um pouco para esse sentido, sabe? Sim. De um aprofundamento maior. Vamos falar um pouco de você, da tua profissão e do que você faz na sua empresa. Conta um pouco da tua empresa, o que você pode disponibilizar também para quem está assistindo aqui e queira ter uma empresa e quer utilizar de marketing, ou tem um marketing, mas fala um pouco da tua empresa, ou também para o leigo, também para entender, sabe? Legal. Minha quarta empresa já, né? Assim, a Digital Hack é a minha quarta empresa na história do marketing, né? Eu que já comecei a empreender na publicidade em 2005, na publicidade tradicional, com três empresas antigas, né? Uma que foi a H Propaganda, depois a Saliens, Propaganda e Marketing, depois a SLS, Propaganda e Marketing, que a SLS já tinha um pouquinho de cara de digital assim. Passei um tempo longe do mundo de agências, né? Fui trabalhar em departamentos de marketing, mas no ano 2000, de 2019 para 2020, eu decidi voltar para o mercado como empreendedor, né? E teve o lançamento da Digital Hack, que eu confesso que assim, no começo eu não tinha muita pretensão de que aquilo se tornasse uma empresa, era mais um lugar para eu Aí poder... veio a Covid e mudou tudo, né? Ou não? Impressionante, assim. Foi a Covid, né? Foi a Covid, né? Assim, que mexeu com o mercado de marketing acelerou também. demais o processo de transformação digital, e a Digital Hack... De todas as empresas, eu acho, exatamente, né? Não foi? Exatamente. E trouxe, né? A Digital Hack tinha uma coisa que borbulhava nos bastidores da comunicação, mas que ainda não existia a atitude, que era deixar de ser 360 e faz tudo e começar a ter especialização. Sim. Né? E quando eu me lembro muito bem quando eu comecei com a Digital Hack aqui em Rio Preto, né? E até depois para o Brasil, pouquíssimas empresas de marketing se posicionavam e falavam, eu só faço esse tipo de... eu sou especializado em tal coisa. Querem fazer tudo, né? E aí acabam não fazendo... Por exemplo, eu tenho um histórico, eu sei fazer marca, eu sei fazer branding, eu sei fazer varejo, no sentido de merchandise de ponto de venda, trade marketing e tudo mais. Porém, a Digital Hack não tem essa especialidade. Então eu não posso me dar o luxo de vender um serviço que, por mais que eu pessoalmente faça, a minha equipe não faz. E ou a entrega depois, a minha né? estrutura não esteja preparada para isso. Sim. Então a Digital Hack surgiu com essa característica de ser uma empresa de marketing digital voltada para performance. Então a gente não dava foco, por exemplo, a engajamento de rede social, gosto mais do branco do que o vermelho, eu quero a campanha X ao invés da Y. Nosso negócio começou olhando para números. Olha, como que eu faço para pegar um empresário do ponto A, a empresa do ponto A, e levar ela do ponto B? A gente chama isso de viabilidade. Depois, que esse é o primeiro pilar da Digital Hack. O segundo, que era a sustentabilidade. Como que nossa equipe desenvolve
vias que recorrentemente a gente consegue percorrer sem que isso de uma forma que seja saudável para a empresa, para o anunciante. Então, isso a gente chama de sustentabilidade, ou seja, é sustentável sim. o caminho. E o terceiro ponto, que é o terceiro pilar, que é a metodologia e o embasamento científico. Então, ao invés, a gente deixava de lado o vínculo da publicidade antiga, do gostei ou não gostei, quero ou não quero, acho legal ou não acho, e passa a olhar para os dados e fala, olha, isso aqui performa melhor do que aquilo, esse anúncio performa melhor do que aquele, porque tem mais aderência ao público, porque ele veicula em um melhor horário e tem um embasamento científico que muitas vezes contrapunha não só o nosso pensamento pessoal, como também o pensamento do anunciante. Porém, ao longo de um processo, né, desses 5 anos que a Digital Hack acabou de completar agora, dia 9 de janeiro, são mais de 100 clientes com impacto econômico acima de 50 milhões de reais, com 2.000 famílias, né, sendo impactadas ali mensalmente. Então, eu acho que o tempo já vem mostrando esse lado salutar, né, essa saúde que é pensar de forma mais embasada ao invés do superficialismo, do gostei ou não gostei, quero ou não quero, das métricas de vaidade. Sim, sim. E a PET, você está como diretor na PET, já faz quanto tempo? O que você pode falar sobre a PET? Que é uma entidade que cresce a cada dia e que reúne ali várias empresas e projetos também distintos, como Galera Tech, outros projetos sociais também que impactam na vida aí de várias pessoas. O que a gente pode falar da PET? Depois, uma outra pergunta vai ser sobre Rio Preto Tech Summit, né, que foi um sucesso ano passado, né? Mas você sabe que falar de APET, para mim, é sempre muito surpreendente e muito gratificante. É um carinho gigante. Porque, assim, eu não tinha... se você me perguntasse isso há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu só tinha ouvido falar do nome APET e não conhecia a dimensão que aquilo tinha e que tomaria, né, nos anos recentes, bem como a importância que essa instituição tem e vai ter cada vez mais, né, no nosso cenário. Sou associado à PET já há 3 anos, nos dois últimos aqui, né, o ano passado e esse. Agora entra como a convite da Flaviana e dos diretores, né, para compor a diretoria de comunicação. Eu vejo a PET acho que 2 ou 3 divisões que são muito fortes na minha mente, assim, até como diretor planejando a forma de comunicar aquilo. Eu acho que a primeira é o nosso papel de simplificar e viabilizar algo que sempre é muito complexo. Traduzir, seria? Exatamente. Né? Como que a gente pode levar e falar de inteligência artificial para um público que às vezes não faz a mínima ideia do que aquilo está se tratando? Como que a gente pode falar de marketing digital? Como que a gente pode falar de software? Como que a gente pode falar de profissão? Né? Segundo, como que a gente pode falar de profissões de futuro? Né? Assim, também. A boa parte do que a gente vai falar hoje das profissões dos próximos anos, elas sequer existem hoje. Sim. Né? E a PET vai ter um papel fundamental nisso, né? Tanto junto com o parque tecnológico, com os órgãos... O UFSCar agora, né? E com a chegada da UFSCar, com a Universidade Federal, que vai ser integrada ali ao parque tecnológico. E pertinho, né? Ali, lado. Né? Atrás da... E Rio Preto que, assim... é muito importante, né, pro nosso ouvinte que está nos acompanhando, né, ter em mente hoje que São José do Rio Preto e região não é só mais agro, né, e combustível, né, não é só mais boi, rodeio e combustível. Época, né? Temos sim uma força muito grande, mas também temos um lado tecnológico cada dia mais pujante, mais interessante, que tem uma representação
tão importante ao ponto de desenvolver e sustentar o Rio Preto Tech Summit, que é o maior evento de tecnologia do interior paulista, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar dele, mas a que ponto que a gente chega nisso, né? Então, se de um lado a gente tem esse papel didático, né, de conectar as pessoas, o mundo técnico ao mundo civil, né, a sociedade civil, para fazer isso, essa acessibilidade acontecer. Por outro lado, nós também temos o papel de promover, de acelerar o desenvolvimento econômico regional, local, com inovações que fugiam da cultura antiga da nossa cidade, mas que hoje está completamente incorporada, né? E que a cada dia que passa é muito gratificante. E o terceiro ponto que toca dessa questão do lado sustentável, social, esse papel nosso na inclusão, né? O Galera Tech, né, é um projeto que eu tenho um amor e uma dedicação incrível ali, assim, um orgulho de poder minimamente, às vezes, encostar um pouquinho do dedinho ali, né? Eu tô longe de ser um protagonista naquele projeto. Conta um pouco desse projeto pro pessoal aí para o Galera Tech, ele viabiliza, né, uma formação técnica complementar para jovens das instituições públicas, né, jovens que passam por um processo de seleção, né? Infelizmente são poucas vagas. Esse é uma formação patrocinada por diversas empresas ali relacionadas à PET, que financiam os estudos desses jovens de programação, de matemática, de língua portuguesa, para que eles tenham uma capacitação e uma aceleração no processo de ingresso no mercado de trabalho, né? Seja na tecnologia ou de ramos que muitas vezes estão próximos ali, mas que têm uma atividade alinhada com a tecnologia. Então, eu não me lembro exatamente qual que é o número da turma do ano passado. São mais de 20. São mais de 20 alunos que nós formamos. Foi a terceira turma, se eu não me engano, o ano passado, né? E a nova deve estar em breve para ser publicada a abertura, né, das inscrições para esses jovens. Também tem o projeto Start, né, junto com que faz um processo também de inclusão, de educação, de formação com reeducandos da Fundação Casa. Um projeto lindíssimo. Fizemos até algumas matérias. Exatamente. Com eles, né? Com o Dr. Evandro Pellarin. Então, isso, com o juiz da vara da infância, né? Exatamente. Um projeto lindíssimo. Eu confesso assim que eu fico... Tem que ter esse papel social, né? É uma entidade que tem que entregar para a comunidade, né? E tem ali, tem mecanismos de socializar, dá para usar isso, né? Exatamente, né? Por que a gente faz o que faz, né? A questão não é só dinheiro, né? A questão a gente tem um papel social, né? A gente tem um papel socioeconômico, ambiental, educacional, né? E eu vejo isso com grande... Não só com grande felicidade, mas com uma gratificação gigantesca, assim. É gostoso fazer parte disso, sabe? Então... Quando eu vou lá, eu fico feliz, assim, você entra, é um clima gostoso, você se sente bem. Eu acho que esses projetos, eu acho que um ambiente, quem faz ali, faz com amor, faz com o coração e o negócio flui, né? Com certeza, com certeza. Até porque é muita responsabilidade para a gente conseguir colocar a cabeça no travesseiro se não tiver uma gratificação, sabe? Vamos parar a pensar aqui, tipo, falar de Rio Preto Tech Summit, né? Cara, é um projeto milionário, né? Gigantesco, né? Grande, gigantesco, né? Que já tem uma edição de 2025
Já tem nomes já, não? Já pode falar alguns nomes? Essa você vai guardar um pouquinho. Em breve, né, nas comunicações oficiais elas vão surgir. Eu ainda não posso entrar em muitos detalhes, mas praticamente patrocínios e expositores todos já definidos. Vieram atrás, né? Assim, para participar, né? O retorno sobre investimento fantástico, assim, respeitando todas as limitações, um crescimento sustentável, né? Não foi um crescimento megalomaníaco de fazer muito mais daquilo que dava conta de pagar ou daquilo que dava conta de executar, mas todo mundo que está participando, né, no processo do Tech Summit, na construção, consegue ir construindo e recolhendo resultados ao longo do tempo. Então, muitos deles são patrocinadores e expositores que estão desde o início. Isso é um sinal muito investiu, bom. Mas teve retorno e é por isso que ele está, né, exatamente, investindo novamente. E o que chama atenção para novos, né? Então, esse espaço... Temos um grande desafio, né? Mas esse é um grande desafio, eu acho que não só do Rio Preto Tech Summit, mas de todas as iniciativas de eventos comerciais em Rio Preto, que é um espaço para isso. Uma casa já preparada que comporte mais... Exatamente, porque hoje o Tech Summit ele é limitado à estrutura ali, né, do complexo da Swift, que já não comporta mais todo o público interessado. Então, no ano passado a gente teve ingressos esgotados antes do início do evento, pessoas querendo depois poder comprar e não tinha, né? E não dá para abrir mais ingressos porque não tem... Stand também, né? Não tem onde pôr mais stand, Não tem onde né? pôr mais stand, não tem onde pôr... mais patrocinador, né? Patrocinador, não tem onde as pessoas se acomodarem, né? É um dia inteiro sentado ali, assistindo, alimentação, banheiro, ar-condicionado. Tem algum estudo, alguém que aqui em Rio Preto, algum local que... Olha, eu sei que existem muitas tratativas, né? Tratativas com tentativas de viabilizar negócios novos, ambientes novos, mas eu não sei ao certo o quão oficial ou sólida seriam essas informações. Mas é uma coisa que tem um compromisso público também, né? Não é de hoje que o compromisso público, os representantes públicos também têm manifestado o interesse em buscar viabilizar. Então eu acho que é uma questão de tempo para que isso aconteça. Sim. Mas é um evento excelente, né? O ano passado a gente contou com Marcelo Tasco, Sérgio Sacani. Foi um show à parte o Sérgio Sacani, né? O Sérgio, ele existe uma coisa muito semelhante no caso do Sérgio Sacani com a própria PET, né? Que ele também tem um pouco desse papel, né? De conectar um mundo muito complexo com uma linguagem muito simples. Ele traduz, né? Pro leigo, de traduzir. Todo mundo gosta dele. Desde criança até um cara. Até eu fiz foto com ele. Exatamente. A gente gosta, né? Nossa, ele me concedeu uma entrevista de... Atendeu todo mundo, né? Pouco mais de 20 minutos para a CBN, na minha coluna da CBN. Atendeu todo mundo, foi simpático toda a vida, né? E contando coisas super legais, assim, sobre como é fazer um podcast, como é viver uma vida de influenciador também, né? Como funciona, né, os bastidores por trás das câmeras aqui, né, na frente do microfone. É bem interessante. Eu acho que fica o meu convite para quem puder assistir essa entrevista, foi bem legal. Você fez essa entrevista? Está no teu canal? Está no meu blog pessoal, samilo.com.br. E também no site da CBN, né? Legal, no cbnrp.com.br. Fica a dica aí pro pessoal. Fica bem legal. Vamos falar de marketing. O que você vê do marketing, ou da publicidade, ou do digital aí porque é mutável, né? Uma coisa de um ano pode mudar muita coisa, né? Mas o que você, como especialista em marketing, como professor, o que você prevê aí para os próximos meses ou anos, né? Será que eu consigo fazer uma previsão? Não, se você não souber. Bora falar de marketing. Vamos fazer um pouquinho esse exercício de futurologia aqui, né, do marketing. Eu acho que é legal, assim, existe muito futuro já sendo desenhado a partir do passado, né? Começando um pouquinho dessa forma filosófica, assim. Deu certo, vamos partir daí, né? Exatamente. Às vezes o choque que nós temos hoje com a inteligência artificial
na verdade, isso não é de hoje, né? Por exemplo, no marketing, o uso de algoritmos na absorção de dados e aprendizado do comportamento das pessoas nas redes sociais, nas navegações para exibir o anúncio, não é de hoje, né? Então, às vezes, para quem não a pessoa se assusta agora. Né? Não, e para quem não estiver acompanhando a gente, do que eu tô falando, por exemplo, sabe quando você entrou num site ali que você viu um sapato que você queria, aí você saiu, foi no Instagram e começou a aparecer um anúncio do sapato, né? Aquilo ali não é um sinal divino para você comprar o sapato. Aquilo ali é um algoritmo que absorveu seu comportamento de consumo. Falou perto do celular, olha, eu quero comprar tal coisa, não sei o quê. De repente começa a aparecer um monte de publicidade no Facebook. O que é aquilo? Aquilo são algoritmos, né? Que estão absorvendo o teu comportamento de consumo, uma inteligência artificial está trabalhando, raciocinando sobre aquele comportamento seu e tomando ações para se relacionar com você a partir daquele comportamento anterior. Então, a inteligência artificial já não é de hoje, nesse quesito, né? O que muda muito é que ela está, a cada dia que passa, se tornando mais popular. Ela é mais acessível, ela demanda menos conhecimento da pessoa para poder usar. Então, antes, no marketing, a gente usava por codificações, por instalações de sistemas para as coisas funcionar. Já quando você pega um ChatGPT, um Gemini... Pessoal, eu vou falar Gemini, tá? Porque esse é um debate muito legal. Então, abre um parênteses aqui. Por que eu vou falar Gemini? Porque todo mundo fala ChatGPT. Então eu falo Gemini. Se todo mundo falasse ChatGPT, eu falava Gemini. Mas como fala ChatGPT, vamos manter o mesmo critério, tá? Não gostou, escreve aí embaixo. Fala assim, eu odeio o Samilo, tal. Ele é um... Tá. Mas tirando esse corte, que eu sei que vai ter muito corte para isso e polêmica, o que eu vejo, né? A cada dia que passa, nos resta ser mais humanos. Quanto mais a gente olha para o passado e quanto mais a gente olha para o futuro, mais a gente entende que o que a gente achava que a gente fazia nos tornava diferentes. Falava, nossa, eu sou bom porque eu tenho talento em fazer isso. E a cada dia que a inteligência artificial começa a fazer aquilo que a gente achava que a gente era bom, a gente percebe que aquilo não nos fazia humanos. A gente nos fazia máquina com corpo de humano, né? Então, é impensável hoje, no mundo do marketing, no mundo corporativo, ou no mundo em si, como um todo, a gente chegar e falar assim, olha, eu me defini pela minha profissão. Olha, eu sou o Samilo, eu sou publicitário, né? Não sou publicitário, eu estou publicitário, né? Essas pequenas mudanças, a cada dia que passam, elas vão se tornar cada vez mais importantes. A gente vai se tornar cada vez mais sensíveis a essas coisas. Precisa perceber. Precisa. Você precisa perceber e se conhecer. Senão, você não sabe onde você vai estar. 2, você não vai conseguir nem conversar com o computador. Ou vai ser mais um robozinho, né? Vai ser um... Isso, né? Aí as pessoas... Sabe uma coisa que é legal? Você quer entender o quão difícil tá a sua vida profissional? Quanto mais você entra na internet e fala assim, eu quero ver qual é o prompt que eu tenho que saber para pedir para o ChatGPT. Espera aí. Né? Como pedir para o ChatGPT fazer tal coisa? Como pedir para o Gemini fazer tal coisa? A não ser que seja uma coisa muito técnica. Por exemplo, eu não sei pedir talvez um código em HTML porque é uma coisa que eu não tenho informação. Mas fazer um pedido básico... E ele entrega? O ChatGPT entrega esses... Entrega. Um código? Entrega. Tá uma loucura, né? Mas a questão é, para a gente poder conversar com o robô, a gente precisa saber se expressar. Precisa saber o que eu estou falando. Agora... Você tem que estar preparado para utilizar. É uma coisa técnica ali. Você precisa ser técnico também para poder conversar com ele. Isso. E para que eu possa me expressar, eu preciso ser claro. E aí, é nesse ponto que eu queria chegar para te responder o que você me perguntou a respeito do marketing. O marketing para o futuro. A gente vivia um mundo do marketing
antes da era digital, que era um marketing da sedução. A gente tinha aquelas grandes campanhas sedutoras que marcavam história, marcavam época, porque elas mexiam com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a partir da memória que a gente tinha com um afeto. Por quê? Porque eu passava, às vezes, tal horário ali jantando com a minha família, eu era criança, e eu ia assistir a novela, entrava no comercial e vinha aquele comercial dos cotonetes da Johnson, o pessoal tomando banho, e chocolate, e compre batom e coisas assim. Aquilo é memorável, aquilo tocava a gente de uma forma de memória espetacular. Conforme a era digital foi ingressando e o nosso comportamento de relação e de comunicação com as marcas também foi mudando, nós começamos a ter uma necessidade muito... E os produtos foram sendo muito inovados. Nós começamos a ter uma necessidade muito grande de educação. Então o marketing começa a entrar num mundo muito mais funcional e educativo. Assim como tem aqui, estamos num podcast que é um programa que, numa televisão, a gente fosse fazer uma entrevista dessa aqui no passado, ia custar horrores, e dificilmente a gente conseguia, tantas pessoas teriam voz. E tantas marcas conseguiriam expor o seu pensamento. Sim. E a sua forma de explicar os seus produtos. Porque os produtos estão mudando. E como que funcionam esses produtos? Então, a nossa relação de educação, o marketing educacional, a cada dia que passa, ele se torna mais necessário. Em conjunto, em paralelo com um segundo tipo de marketing, que é o marketing de conteúdo. Por quê? O que é bom e o que é ruim também, ou não? E mais importante do que isso é o seguinte... O chocolate meio amargo, 50% mais... Vamos... Não, exatamente. Vamos pegar assim. Imaginamos que eu seja um vendedor ou seja, um diretor comercial de uma concessionária de carros. Quanto mais... qual seria o meu cliente mais qualificado, aquele cliente que chega redondinho para o meu negócio, que no marketing a gente chama isso de lead qualificado. Qual que seria esse perfil? Poxa, é aquele cliente que ele chega praticamente fazendo um pagamento. Já quer comprar. Ele já sabe boa parte do que é o produto, como que funciona, quais são os benefícios, como é que aquilo vai funcionar na vida dele. Ele chega na concessionária, olha, eu só queria sentar, olhar, você me explicar um pouco, eu tirar algumas dúvidas aqui, se já tem pronta entrega, não tem, quanto tempo demora para chegar, tem alguma outra cor, porque às vezes no site eu não consegui identificar muito bem a cor, eu queria ver presencialmente. Esse é um lead qualificado. A questão é, toda empresa, na verdade, quer um lead desse. Chega praticamente comprando. Sim. Só que pouquíssimas empresas querem fazer a qualificação desse lead. Mas para um lead chegar qualificado, ele precisa ser qualificado anteriormente. E como que você qualifica um lead? Como que você qualifica um cliente para que ele chegue com um maior potencial com um maior potencial de compra imediata contigo? Fornecendo informação, fornecendo conteúdo, ou seja... ele precisa aprender e descobrir sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre a necessidade dele. Ele precisa entender qual que é a dor, qual que é a necessidade, qual que é o desejo que aquele produto pode satisfazer. Né? E ele precisa considerar aquele produto como uma solução para aquela dor. Aí sim, quando ele cumpre essas 3 fases, ele pode estar qualificado. Ele chega e fala, poxa, eu sei o que você vende, eu sei para que serve, eu sei o quanto que resolve o meu problema, eu só quero tirar algumas dúvidas, eu considero você uma solução ótima para minha necessidade, eu só quero tirar algumas dúvidas para poder fechar um pedido. Isso, para esse funil, essa história, essa jornada, ela é feita a partir do marketing de educação e de conteúdo.
fazendo anúncios informativos, produzindo material rico como é um podcast, como é uma assessoria de imprensa, Hoje como tem uma mais entrevista. mais informação. Informação funcional. A gente precisa da Não informação. aquela coisa glamurosa, que ela já foi se perdendo. Exatamente. Porque Vai ficar mais assim, mais informação, você acha? Eu acho que, assim, alguns produtos ainda... Números, dados, informação... eu não gosto muito de ser 880. Eu acho que alguns produtos ainda vão continuar no formato antigo, né? Poxa, eu quero escolher eu acho fantástico, por exemplo, às vezes escolher uma cerveja ou escolher um chocolate nessa relação mais afetiva, comercial que tinha antigamente. Porém, quando eu olho, por exemplo, para um produto como um microfone como esse, como um celular, como uma mesa de som, uma luz, um ar-condicionado... Uma televisão, eu preciso de informações muito mais técnicas hoje do que eu precisava no passado. Antigamente a gente ia comprar... os nossos pais iam comprar televisão. É grande? Tem cor? Tem. Sai o som? Sai. Acabou. Né? Hoje não. Não tinha informação, né? Eu preciso saber qual que é a quantidade de pixel, lumen, isso e aquilo. Isso. Gente, é difícil, né? O que entrega que aquela televisão dá, né? Sim. É tanta inovação, tanto serviço agregado, tanta coisa adicionada àquele produto que demanda uma capacidade de decisão do consumidor muito maior do que demandava anteriormente. Então, aqueles 30 segundos de comercial, do intervalo comercial que você tinha entre no futebol e na televisão, muitas vezes não resolvem aquele problema de comunicação. Então, eu vejo que o marketing, a cada dia que passa, tende a ter a necessidade de uma base informativa, educacional, de conteúdo, talvez em alguns momentos com um adicional de glamour, que precisa, né? Também, né? Exatamente. Que tinha na publicidade antiga. Fica muito seco também, né? Eu também acho. Assim, perde a graça. Assim, perde. É a mesma coisa que ficar só também vendo o mundo em preto e branco, nem sempre você vai ser tão gostoso. Samir, uma outra coisa aqui que não tá nas perguntas aqui que eu tinha selecionado. Fake news e essa decisão da semana passada do Zuckerberg, Facebook, você tem uma opinião a respeito disso? O que você acha? Qual que é o impacto disso? Fica dessa maneira mesmo? Ele vai fazer isso aqui no Brasil? Vai deixar mesmo? Vai virar terra sem lei? Ou isso foi mais uma aproximação dele com o Trump para dar um afago ali no Trump? Porque... Claro, ele nos Estados Unidos, primeiro ele falou que ele vai fazer essa decisão vai ser implantada lá nos Estados Unidos, não vai para o resto do mundo agora, né? Sim. Eu acho que a minha resposta não vai agradar tanto assim, não vai ser uma resposta tão sensacional. Não fica preocupado com isso. Não vai ser... Ninguém está olhando ali, ninguém está vendo. Isso, olha, você que tá dizendo assim, a minha resposta não vai ser sensacionalista, não vai ser legal assim. Eu acho que nenhum de nós tem acesso a todas as peças que formam esse quebra-cabeça para saber o que leva o que levou a esse tipo de comportamento e aonde é que ele quer chegar com isso. Dá pra gente... A gente supõe diversas coisas. Por exemplo, enquanto anunciante, realmente eu acho que tem alguns trechos que ele pontuou na fala dele a respeito de muitas contas sofrerem algum certo tipo de censura indevidamente, ou seja, ter um filtro muito excessivo punindo. Rigoroso? Eu acho que isso aconteceu. Não sei se acontece tanto ainda, mas eu vi acontecer muito, né? Acho que realmente assim... Dependendo do conteúdo que você postava ali, impulsionava, ele tinha alguns... E diversas vezes, enquanto às vezes contas de empresas que chegavam até a gente, né, na própria Digital Hack, que estavam sendo suspensas pelo Facebook de uma forma que não tinha. E aí a gente entrava com todos os procedimentos, demorava um tempo e conseguia reverter a situação. E eles realmente reavaliavam e voltavam.
né? Foram raros os casos em que não foi revertido. Então, mas eu acho que o filtro, em alguns momentos, era exagerado. São palavras-chave, alguma coisa do tipo, será? Algum tipo de palavra-chave, algum tipo de publicação, algum tipo de compartilhamento, principalmente na época da pandemia, que estava tudo muito sensibilizado, né? Com relação ao que tipo de tratamento, ou envolvimento político e coisas assim. Sim, muita briga, né? Muita briga. Existe um bastidor, né, muito delicado do governo americano com as redes sociais, né? Vamos para a gente tem 3 peças muito importantes nessa história, né? Diante do governo americano. Nós temos o X e o Elon Musk na relação com o governo antigo e o governo novo, que toma posse no dia 20, né, próxima segunda-feira. Nós temos a Meta, né, do Zuckerberg ali com o Facebook, Instagram e o WhatsApp. E temos um terceiro, que é o TikTok. A gente não pode esquecer o que estava acontecendo no ano passado e retrasado do governo com o TikTok. De aperta daqui, aperta de lá, o que vocês fazem com esses dados? A gente vai banir, não vai banir? Então são 3 peças muito distintas que têm relacionamentos muito distintos com o governo americano e que tem um poder de influência muito grande. Não, hoje o celular, as redes sociais tem um poder, influencia, né? Influencia demais, né? Exatamente. Tanto no consumo, na política, no dia a dia do mundo todo, né? Vamos parar para pensar aqui. Imagina qual seria o impacto econômico hoje no Brasil se uma decisão vier a tirar do ar a Meta, Instagram e Facebook e o WhatsApp. Muita gente vai... Como seria as telecomunicações no Brasil? E o tanto de empresa que fecha, né, no outro dia. Principalmente sem o Instagram, mas principalmente sem o WhatsApp. Assustador. E esse eu acho que é um grande desafio hoje para o legislativo, para o judiciário brasileiro, para as entidades competentes. Por quê? Porque a lei precisa ser cumprida. Né? Porém, o poder econômico que essas empresas estão tomando desafia a capacidade das instituições de fazerem a lei ser cumprida. Então é um dilema assim a ser pensado. É um dilema. Não digo que o Zuckerberg vai ou não vai cumprir a lei, não é nada sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem esse dilema. Pelo contrário, o Supremo, se eu não me engano, no ano passado e retrasado, ele pediu uma série de adequações da Meta. A Meta adequou. Essa semana a Meta também, a diretoria da Meta, não o Zuckerberg, a diretoria da Meta respondeu, acho que ao STF, e já foi mais ponderada, já falou o que vai fazer. Então foi um outro tom. Eu vejo que naquele pronunciamento do Zuckerberg foi mais um alinhamento. Um presidente dos Estados Unidos, é um homem mais poderoso do mundo. A Meta está dentro dos Estados Unidos. Ele fez ali né, a gente sabe, ele foi mais político do que um empresário. Sim. Ali para manter o negócio dele e tudo mais. Mas a própria diretoria da Meta parece que essa semana já conversou, andou se pronunciando aí, foi mais. Porque senão também dá possibilidades aí para outras pessoas se aproveitarem também dessa situação, né? E postar fake news e tudo mais. Exatamente, né? E esses ruídos de comunicação também fazem parte desse mundo novo, né? Sim. A gente está vivenciando aqui nesse exato momento a questão do Pix, né? Da taxação do Pix, né? Sim. E a Secretaria do Governo, com orientação no governo, voltando atrás, tirando do ar essas modificações do processo ali
E falando que foi por causa dos boatos. Dos boatos, porque esses ruídos de comunicação são muito frequentes. Então, é muito fácil uma pessoa que hoje pegar um trecho disso que eu estou dizendo aqui, inserir em um novo contexto vira verdade. E vira verdade, exatamente. Então, e é aquilo que, assim, muitas vezes a gente já eu ouvia muito isso na faculdade, amigos e instrutores, assim, né? Texto sem contexto vira pretexto, né? Então, a questão não é só o trecho que foi dito, é em qual contexto aquilo se inseria. Sim. Então, eu acho que olhar para essa questão do meta também é isso, né? A questão não é só o que o Zuckerberg disse, é em qual contexto que aquilo está inserido e até onde vai esse contexto. Eu, pelo menos, eu não tenho capacidade e informação suficiente de enxergar até onde vai esse contexto. Mas eu sei que esse contexto é bem profundo. Impacta, né? Impacta na vida de muita gente, né? Impacta bastante. É isso aí. Samilo, mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente sobre marketing, sobre publicidade, a PET, ou dar um recado pro pessoal aí que está vendo a gente? Eu primeiramente queria... Aliás, primeiramente não, mas novamente gostaria de agradecer pelo convite. Acho que eu não imaginava que eu fosse falar tanto assim. Acho. Vai ter outros. Um papo super bacana. Fica meu convite, né, para quem estiver nos assistindo, não só de acessar o site da APET, né, apet.org.br, conhecer o trabalho da instituição, que é muito importante do ponto de vista de tecnologia e de inovação aqui no interior paulista. Dentro do próprio site da APET você também encontra o link para o site do Rio Preto Tech Summit, né? Que também é RP. Que daqui a algumas semanas vai ter bastante novidade, né? Muita novidade. Em 2025 vai ser uma edição muito, muito, muito bacana. Além da APET e do Rio Preto Tech Summit, fica meu convite aqui para o nosso ouvinte também conhecer um pouco mais do meu trabalho no meu blog pessoal, samilo.com.br. Tem minha coluna na Rádio CBN, no cbnrp.com.br. Daqui de Rio Preto. Alguns artigos também na minha coluna ali mensal na área de tecnologia, junto com o Gabriel Vital no Diário da Região, né? diariodaregião.com.br. E da minha empresa, né? Digital Hack, digitalhack.com.br. Fica aí meu convite. Legal, Samilo. Obrigado aí pela participação, viu? E eu que agradeço, espero estar aqui novamente. Legal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.